Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 34, ou 24, perdão. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido visão de anjos, que dizem: está ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: Ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele como que ia passar a mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: Fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: Não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Vamos orar mais uma vez. Grande Deus e amado Pai, nós agradecemos a Ti por ter a Tua palavra diante de nós, diante das nossas mãos, em nossos corações. E esperamos, Senhor, diante da nossa jornada, não duvidar da capacidade, que o Senhor tem a capacidade infinita de fazer grandes coisas das nossas vidas e na vida daqueles a quem nós amamos. E na vida daqueles por onde nós iremos passar, Santo Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por Cristo Jesus, que se entregou por nós,
que derramou seu sangue, seu precioso sangue, para perdão dos nossos pecados. Nos dá entendimento e sabedoria e nos faz continuar firmes em nossa jornada. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Sabe aquele papo que você bate com você mesmo, muitas das vezes? Aquela conversa que você tem depois de um propósito que você fez e que muitas das vezes ele não dá certo. Aí você para, como diz o ditado popular, né? Para chorar as pitangas ou falar com você mesmo, né? Questionando por que isso está acontecendo comigo, né? Diante de tudo que foi feito, por que as coisas não estão dando certo? Eu tinha planejado tudo direitinho, né? Tintim por tintim, vírgula por vírgula, ponto por ponto, mas as coisas não chegaram no objetivo a qual eu desejava. Aí você fica conversando com você mesmo, ou até mesmo com um amigo, com o pai, com a mãe, com o irmão, com alguém mais chegado e fica questionando. Parece, né, semelhante aqui com os discípulos. Nessa jornada de volta para casa, eles conversavam entre si, depois de tudo que eles tinham presenciado e depois do próprio mestre tê-los avisados, né? Lá em Marcos 9, o versículo 31, que eu não vou ler. Avisado que o filho do homem seria entregue nas mãos dos homens, seria morto, mas que ao terceiro dia ele retornaria, ele ressuscitaria. E mesmo assim eles ainda questionavam porque não tinham visto. Irmãos, existem coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas que a princípio nós não iremos ver. Ou seja, elas não serão palpáveis, né? Que a gente possa tocar, mas elas serão feitas. E o interessante aqui é que os discípulos conversavam, né? Questionavam um com o outro. E aqui os seus olhos, quando Jesus se aproxima, não o reconheceram, como diz a própria palavra. E ele começa a questioná-los, né? Sobre aquela conversa deles. E muitas das vezes, creio que o Senhor Jesus faz a mesma coisa com a gente. A gente está lá, como eu já disse, chorando as pitangas, ou conversando com o outro, tristes, frustrados, né? Totalmente desalentado ali, cabisbaixo, querendo desistir de tudo, e o Senhor Jesus está lá. Rapaz, mas o que está acontecendo com esse meu filho, né? A gente esquece daquilo que o Senhor Jesus é capaz de fazer nas nossas vidas. Da forma como Ele está presente conosco. E mesmo, muitas das vezes, do nosso lado, diante da nossa jornada, nós não reconhecemos o seu agir. A forma como Ele trabalha nas nossas vidas. Né? Nós queremos que, muitas das vezes, as coisas aconteçam ao nosso tempo. Né? Que elas realmente se materializem diante dos nossos olhos e saiam perfeitamente como a gente planejou. E o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele não trabalha desta forma. Porque algo que nós repetimos, principalmente eu, aqui nas pregações eu costumo repetir, que muitas das vezes quando nós pedimos algo para Deus, ou desejamos algo do Senhor, e Ele faz, Ele nunca faz igual como nós pedimos. Nunca faz igual, irmãos. Ele faz sempre melhor. O Senhor sempre nos supera, né? Ele sempre supera as nossas expectativas naquilo que Ele faz para nós. Pode reparar, faça uma análise da sua vida, dos seus planos, dos objetivos seus atingidos, a qual o Senhor Jesus fez parte e faz parte. E observe se não é melhor do que aquilo que você planejou. Tudo que você desejou, quer seja um bem, quer seja um emprego, quer seja a sua saúde, o Senhor Jesus sempre faz além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós desejamos, Ele sempre faz o melhor para nós. E os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Irmão, a palavra é entristecidos, frustrados.
desalentados, desanimados. Mas nós esquecemos que se nós, na nossa jornada, nós formos fiéis ao Senhor, e nos momentos de dores que nós, porventura, iremos passar ou passaremos, estejamos passando, o Senhor sempre se aproxima de nós. Ou seja, está sempre do nosso lado. Muitas das vezes somos nós que não percebemos isto. Repare, faça uma consulta íntima em seu coração, na sua vida, e veja que os momentos de lutas seus, você não passou sozinho. Veja as circunstâncias da sua vida, das situações que você tem atravessado, você não está sozinho. Você não está sozinho. Lembre-se disso. O Senhor Jesus, Ele nos disse, lá em João capítulo 16, o verso 36, diz o seguinte, que no mundo tereis aflições, mas é que é para a gente ter bom ânimo, porque Ele mesmo próprio venceu o mundo. E se nós somos seus servos, com certeza nós iremos vencer também. João capítulo 16, verso 33. Então, irmãos, o que nós esperamos, muitas das vezes? Que as coisas muitas das vezes sejam todas perfeitas, elas não irão ser. Porque muitas das vezes nós só aprendemos a valorizar as coisas nas nossas vidas quando nós lutamos por elas. Quando nós realmente colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Lembre-se que no momento de aflição, no momento de tristeza, no momento onde nós estamos desalentados, totalmente entristecidos, mas se nós formos fiéis ao Senhor, como eu já disse, Ele se aproximará de nós. E quando nós acharmos que estamos caminhando com os nossos próprios passos, pare e observe. Na maioria das vezes nós não estamos caminhando com as nossas próprias pernas, nós estamos sendo carregados pelo Senhor Jesus. Quantas das vezes você já não parou e pensou, eu até mesmo disse em palavras, sem Jesus eu não teria conseguido passar por esta provação, por esta dificuldade. Ou você disse, nossa, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças para lutar nesta batalha ou para passar por esta situação. Você já passou por isso? Com certeza, muitos de nós já passamos por essas situações a qual nós dizemos, Senhor, eu não suporto mais. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais para onde correr. Eu não tenho mais porta para bater. Eu não suporto mais. Agora observe, você está aqui hoje. Você já passou por essa provação. Uma porta já foi aberta para você. Por quê? Porque você não está sozinho. Jesus está com você. E muitas das vezes é nós que não vemos. As coisas estão todas caminhando de acordo com a vontade dele e nós muitas das vezes desejamos que elas sejam feitas de acordo com as nossas vontades. Mas a nossa vontade não é perfeita. A vontade de Cristo, sim, é perfeita. E muitas das vezes nós precisamos passar por algumas dificuldades, por algumas provações, para que nós venhamos enxergar que o Senhor Jesus está do nosso lado. Assim como esses discípulos. Olha o testemunho das mulheres. Olha o testemunho dos apóstolos. Não, ele não está lá. As mulheres viram anjos. E mesmo assim eles estavam tristes, entristecidos, caminhando de volta para casa. Ou seja, não valeu a pena toda a nossa jornada, toda a nossa luta. Já que aconteceu tudo isso e que nós não vimos, já é o terceiro dia, vamos para casa, né? Vamos tocar a nossa vida. Vamos voltar, para a nossa rotina. E muitas das vezes é assim que nós pensamos. Eu acho que não vale a pena. Todo esse sofrimento, toda essa angústia que eu estou passando, eu não vejo as coisas acontecerem. Eu vou voltar para onde eu estava. E o Senhor Jesus está do seu lado dizendo que não é para você voltar. Que você não está sozinho. E que se você observar, quem está te carregando, quem está te conduzindo é Ele. É Ele quem está guiando os seus passos. É Ele quem está esclarecendo as suas dúvidas. E muitas das vezes, assim como os discípulos, nós
Estamos com os nossos corações ardendo. É que diz o versículo 32, disseram um para o outro: não ardia em nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Muitas das vezes nós vemos para a igreja, eu já passei por algumas situações que a pregação, eu falei, não, hoje a pregação ela é só para mim. Mesmo a igreja cheia, e quando o mensageiro abre aqui a escritura e você toma toda aquela pregação para você. Não, hoje ela é só para mim. Hoje, se eu tivesse sozinho aqui na igreja, será que eu ainda teria dúvida? Já passaram por isso? De você chegar aqui, sentar aí no banco e o pastor ou qualquer um dos irmãos abrir a palavra e aquela pregação vir de encontro a você? E ela preencher em você aquilo que você acha que estava faltando? Ou ela dá aquele puxãozinho na sua orelha para você corrigir alguma coisa que precisa ser corrigido? Ou ela alegrar o seu coração de forma que você se desmanche em lágrimas de agradecimento ao Senhor? Porque você coloca no seu coração: Senhor, tão falho que eu sou, tão limitado que eu sou, e o Senhor ainda fala diretamente ao meu coração? E o Senhor ainda olha para mim com tanto prazer, com tanta alegria, e vê que existe em mim algo que nem eu mesmo sabia e que é valoroso para o Senhor. Já se passaram por essa situação diante das pregações da palavra do Senhor, quando ela fala diretamente aos nossos corações e faz com que nós tenhamos novas forças e renovamos as nossas esperanças? Porque é isso que um pai faz com o seu filho amado. Ele cuida, ele zela, e quando é preciso ele também dá um puxãozinho de orelha para que ele volte aos seus caminhos e passe a acreditar e a fazer a sua vontade. Passamos muitas das vezes em nossas vidas a duvidar daquilo que o Senhor é capaz de fazer na nossa jornada, né? Achamos que existe algo que o Senhor Jesus, diante das nossas tribulações, não é capaz de fazer nas nossas vidas. Muitas das vezes, irmãos, esse tipo de pensamento é enganoso para nós, porque não existe nada que o Senhor Jesus não possa melhorar nas nossas vidas. Não existe nada que o Senhor Jesus não possa transformar nas nossas vidas. Não existe nada impossível a Ele. O que existe muitas das vezes em nós é a dúvida, é a limitação em querermos deixar que o Senhor Jesus ande do nosso lado na nossa jornada. O que existe muitas das vezes, né, é a decepção em nossas vidas, e nós usamos ela como um mal maior, e aí nós queremos paralisar todo o trabalho que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Não, eu estou tão decepcionado, eu estou tão frustrado na minha vida que eu vou deixar de ir para a igreja. Eu procuro fazer tudo certinho, eu procuro andar nos caminhos do Senhor, e as coisas para mim não dão certo. Já passou esse pensamento na cabeça de vocês? Na minha já passou, né? Como diz novamente o ditado popular, dá vontade de chutar o balde. Mas já parou para pensar que se você chutar o balde, depois você vai ter que juntar os cacos? Você pode machucar o seu pé? Irmão, não vale a pena voltar atrás. Não vale a pena, e não existe algo que o Senhor Jesus não possa fazer nas nossas vidas. A palavra é fidelidade. Acredite nas promessas que o Senhor fez a você. Seja fiel a Ele na alegria, na tristeza. Nós iremos nos frustrar, sim, na nossa jornada. Iremos nos entristecer, né? Iremos nos lamentar muitas das vezes, porque, como eu já disse, nós fazemos planos e queremos que eles deem certo. E muitas das vezes eles não vão dar. Mas não deixe que a tristeza, que a frustração, que o desânimo seja uma barreira no seu relacionamento, na sua jornada com Cristo Jesus. Não deixe que isso aconteça. Use essas dificuldades como um degrau que você sobe um por um e se aproxima cada vez mais do seu objetivo, que é ser fiel completamente ao Senhor. O versículo
25 diz: Então Jesus lhe disse: Ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Irmãos, a dúvida muitas das vezes é maior do que o nosso desejo em fazer a vontade do Pai. É maior do que o nosso desejo em estar trilhando os caminhos orientados por Deus. A dúvida muitas das vezes é maior do que o desejo de continuar lutando. E muitas das vezes, se nós não nos preocuparmos com essa situação, nós acabaremos nos afastando de Deus, saindo da igreja, deixando de fazer a vontade do Senhor. É isso que o mundo deseja de nós. Que nós nos frustremos de tal forma que nos afastemos de Cristo. Né? Que passemos a duvidar daquilo que Ele é capaz de fazer. Passemos a duvidar das suas promessas. E que o Senhor não é capaz de dar a solução para muitos dos nossos problemas. Eu costumo dizer para os colegas, eu acho que já disse isso para os irmãos, e até comentava no domingo passado com os irmãos aqui, falei, irmãos, existem coisas que nós temos a plena capacidade de fazer que o Senhor não irá fazer por nós. Porque se eu tenho capacidade de executar qualquer uma tarefa, de carregar algo, de transformar, de fazer algo, o Senhor não irá fazer por nós. Não espere que Ele encaminhe anjos para fazer aquilo que você é capacitado e que tem força para fazer. Espere do Senhor orientação, capacitação, livramento e força para conduzir você nos seus caminhos, nos caminhos dele. Mas coisas que nós temos a plena capacidade de fazer, o Senhor não irá fazer por nós. Ele irá nos orientar. Mas fazer algo, eu até comentava com os irmãos, se dois de nós temos a capacidade de tirar um banco desse daqui de lugar e mudar a frente e colocar lá para trás, por que o Senhor iria nos enviar alguém para fazer isso por nós? Por quê? Ele não irá fazer. O Senhor é especialista em fazer aquilo que para nós é impossível. Isso sim Ele fará. Mas aquilo que nós temos a plena capacidade de executar, nós é quem temos essa responsabilidade. E se temos dúvida em fazê-lo, em executá-lo, o Senhor está à disposição para tirar as nossas dúvidas, para nos fortalecer, para nos capacitar, para que nós venhamos a executar tal tarefa, ou tal missão, ou tal jornada. Mas Ele é quem nos capacita a fazer. Então devemos esperar do Senhor conhecimento, sabedoria, graça, misericórdia. O Senhor sempre deu trabalho para aqueles que já trabalhavam. Já pararam para observar isso? Até no chamado dos discípulos. Alguns estavam trabalhando e o Senhor chamou, vamos embora. Largaram o que estavam fazendo e foram trabalhar com Ele. O Senhor nunca chamou um preguiçoso. Ele sempre deu trabalho para quem já trabalhava. E muitas das vezes nós queremos, né? Fazer corpo mole. Isso aqui acho que o Senhor vai fazer. Isso aqui acho que o Senhor vai fazer. Ele vai te dar capacidade, mas Ele não irá fazer para você. Porque você, fazendo, sendo capacitado por Ele, o objetivo no final é glorificar o nome dEle. Não tenha dúvida. Não deixe que a frustração, que o desânimo e que a tristeza impeça você de caminhar ou de permitir que o Senhor Jesus caminhe junto com você na sua jornada. Hoje nós temos a palavra de forma clara nas nossas mãos. Nós não temos nenhum motivo para duvidar das promessas do Senhor e da capacidade que Ele tem de fazer algo nas nossas vidas. Aqui esses dois ainda duvidaram. Mas vamos ao final aqui. O versículo 33 do capítulo 24 de Lucas diz o seguinte: Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor
e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Às vezes nós caminhamos uma vida toda e o Senhor Jesus do nosso lado. Não deixe ou não espere que ele se sente à sua mesa para poder reconhecê-lo. Pode ser tarde. Reconheça ele quando você estiver caminhando. Reconheça ele quando ele estiver operando um milagre na sua vida ou trazendo uma solução para uma dificuldade sua. Não espere que ele parta o pão para você poder reconhecer que às vezes pode ser tarde. Nós já temos o pleno conhecimento que o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, de que ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor e que tudo ele tem feito por nós. Então que nós possamos apresentar a ele um coração grato, possamos apresentar a ele o nosso melhor, sem dúvida, ou sem duvidar de nada que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Repito, não deixe que a tristeza, que o desânimo, que a frustração na sua jornada te afaste de Cristo, ou que isso não permita que ele esteja do seu lado, que você não possa reconhecer. Porque muitas das vezes a gente fica tão frustrado, tão cheio de problema, ou tão focado nos nossos problemas, que nós não conseguimos ver o nosso Senhor agindo nas nossas vidas. Mais uma vez eu pergunto, já passaram por essa situação? Que você está tão focado na dificuldade que você está passando, que muitas das vezes nem tempo de orar você tem. Porque você está ali desesperado, querendo uma solução para aquele problema, correndo para um lado e para o outro, e não dorme direito, não come direito, muitas das vezes até nem trabalha direito, não tem sossego, não tem paz, porque está focado naquele problema que você quer resolver. Pare um pouco, reflita um pouco, compartilhe com Jesus essa dificuldade, entregue nas mãos dele e espere a sua palavra. Não duvide, repito, não deixe que a frustração e a tristeza sejam um empecilho na sua jornada, para que você realmente possa servi-lo com fidelidade, com clareza e possa se alegrar. Ah, irmão, mas a jornada aqui nessa terra nos traz tanta dificuldade, tantas tristezas, como que nós podemos ser alegres? E qual o motivo maior nós teríamos para nos alegrar a não ser Cristo Jesus? Ter padecido naquela cruz, ter derramado o seu sangue para perdão dos nossos pecados, ser o nosso Redentor, irmãos, isso já não bastaria. Poderíamos passar por infinitos problemas, por uma série de dificuldades, que esse motivo maior de termos Jesus como o nosso Salvador tinha que transbordarmos de alegria diante dele. Sermos gratos todos os dias. E muitas das vezes nós acordamos nem nos lembrando que o Senhor é o nosso Deus. Nós nem oramos, nem nos lembramos de agradecer pelo dia, pela chuva, pelo calor, pelo frio, pelo pão de cada dia. Eu já passei por essa situação. Você já não passou por isso? Você acorda tão... A palavra é perturbado, tão atribulado, tão preocupado, tão cheio de problemas, tão preocupado em achar solução, como eu já disse, que você nem agradece a Deus por aquele novo dia que ele está te dando. Que porventura a solução está lá no final dele ou está no meio do dia. Nós não podemos ser assim. Ah, irmão, e qual é o dia da mudança? E qual é o dia que eu posso olhar para Cristo e ver as coisas diferentes? Não é o dia, é o momento, é agora. O seu coração arde, assim como o meu? Esse é o momento de enxergarmos que o Senhor das nossas vidas é Jesus Cristo, que o Salvador das nossas almas é Jesus Cristo e que Ele está na nossa jornada, que Ele é aquele que nos apoia quando nós tropeçamos, que Ele é aquele que nos levanta quando nós caímos, que Ele é aquele que nos afaga quando nós estamos, como já disse, entristecidos, decepcionados e frustrados com as dificuldades desse mundo. Ele, o Senhor Jesus, tem que ser o motivo da nossa alegria. Tem que ser o motivo maior de nós estarmos lutando e querermos atingir o nosso objetivo, que é fazer a vontade do Pai com clareza e com alegria.
Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como lhe tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Nós podemos contar, sim, para os outros o quanto nós temos reconhecido o que o Senhor Jesus tem feito pelas nossas vidas. Porque se você for fazer uma análise da sua vida e for contar as bênçãos como foi cantado aqui no hino, você não vai ter só uma bênção, nem duas, nem 10, nem 20, nem 30, para testemunhar o quanto o Senhor tem feito com você, ou o quanto o Senhor tem feito para você, para sua família, para o seu lar, para o seu trabalho. Serão incontáveis, eu tenho uma plena certeza disso. E que o Senhor Jesus pode fazer muito mais por cada um de nós. Dificuldades, provações, tristeza, frustrações, creio que enquanto estivermos nesta terra iremos passar. Mas o que pode melhorar a cada dia, eu repito e sempre vou repetir, é o nosso relacionamento para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nessa terra. Isso tem que melhorar a cada dia. E como já disse, não é amanhã, não é daqui uma semana, nem daqui um ano. O momento é agora de enxergarmos desta forma, que o Senhor Jesus está conosco na nossa jornada. Então que o Senhor Jesus possa nos abençoar com entendimento, sabedoria, e que o Santo Espírito de Deus possa nos dar a percepção e que nós possamos realmente ser sensíveis à sua palavra, ao seu direcionamento, à forma como ele nos orienta e nos capacita a trilharmos nos seus caminhos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê entendimento e tire do nosso coração, da nossa mente, toda dúvida e que nós não venhamos realmente duvidarmos daquilo que ele é capaz de fazer por cada um de nós.